vou fazer isso, que coisa horrível. Eu sou crente. Passou um tempo, eu fiz. Deus falou assim para mim, lembra que você falou que você nunca ia fazer? Olha aí o preço. Por mais que você não concorde, não adianta você falar. Não jogue palavras no mundo espiritual que vão virar contra você. Existem pessoas pagando um preço alto porque estão reclamando e murmurando. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você se posicionar como guerreiros, como guerreiras de Deus. Porque Deus está te preparando e no momento certo é Ele que vai te levantar. Amém? Amém, aleluia. Queria dividir alguns exemplos de homens que fizeram histórias no passado, que venceram o dia mal, que triunfaram, que foram aprovados por Deus. O primeiro exemplo é de José do Egito. Ele foi um jovem como eu e você, escolhido por Deus para realizar uma grande obra. Ele tinha a marca da promessa na sua vida, porque Deus havia lhe dado um sonho, onde 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. Ele sonhava grande, ele sonhava os sonhos de Deus. Oh, aleluia, quantos estão sonhando os sonhos de Deus nessa noite? Amém, aleluia. Ele foi escolhido dentre os seus irmãos. Sabe por quê? Porque ele escutou a voz de Deus e ele acreditou na voz de Deus. Não é porque Deus o preferiu, porque há uma diferença de uma pessoa que escuta e uma pessoa que acredita. Existem muitas pessoas que não têm acreditado nos planos de Deus para a sua vida. Deus usa um profeta para profetizar. Eis que te digo, você vai fazer isso, isso e isso. Se você não acreditar, meu amado, eu quero te dizer, não vai acontecer. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar que você é capaz. Amém. Aleluia. E José, ele foi esse jovem, ele acreditou que os sonhos de Deus iriam se cumprir na sua vida. Porém, mesmo ele sendo um jovem escolhido, mesmo ele ser um jovem determinado, aquilo não o privou dele passar pelo dia mau. O dia mau veio ao encontro de José. Ele foi jogado na cisterna. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Ele passou por momentos de provações. Ele passou pelo silêncio de Deus. Quero te dizer que o silêncio de Deus, ele dói. Não é fácil, quando Deus se cala para você, não é fácil. Mas ele venceu. Aleluia. Ele venceu. Ele triunfou, ele foi aprovado. E eu quero te dizer, se Deus provou ele, por que Deus não pode provar você? Será que você é melhor que José? Porque muitas das vezes quando Deus nos prova, nós começamos a reclamar, Deus, por que eu? Por que logo o meu carro? Por que logo a minha casa? Por que justo o meu ministério? Por que Deus? Todos os homens do passado foram provados. O segundo exemplo é o exemplo de Daniel. Todos conhecem a história de Daniel. Um jovem que assentou-se no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Ele era um jovem que orava 3 vezes por dia. Era um exemplo na sua geração. Porém, ele também foi provado. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi lançado na cova dos leões. Um jovem que adorava a Deus, que orava 3 vezes por dia. Será que você ora 3 vezes por dia? Ele foi lançado na cova dos leões. Oh, Deus não o privou do dia mau. O dia da provação chegou para aquele jovem. Imagina ele como estaria a mente de Daniel naquele momento. Os sentimentos dele naquele momento. Deus, cadê o Senhor na minha vida? Eu tenho te adorado. Eu tenho te louvado. Eu assentei no meu coração não me contaminar com o manjar do rei. Eu tenho me privado deste mundo. Deus, logo a cova. O que esses leões vão fazer comigo? Porém, sabe o que aconteceu? Deus queria prová-lo. Deus queria saber se Daniel realmente confiava nele, independente das circunstâncias. E Daniel, naquele momento, ele usou a fé. Nesse momento eu quero te dizer que você tem que usar a sua fé. Aleluia.
Em Hebreus 11 vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Daniel, naquele momento, ele usou a sua fé. Ele entrou naquela cova como vendo o invisível e crendo que nada era impossível para Deus. Que se Deus havia jogado ele naquela cova, Deus iria dar o livramento. Nessa noite, você tem que usar a fé. Eu quero te dar boas notícias. Por mais que a sua fé seja pequena, a fé, ela habita dentro de você. Porque Deus, no momento que você aceitou Jesus, a fé, ela já estava dentro de você. Porque nós aceitamos Jesus pela fé. Você só crê no sacrifício de Jesus se você tiver fé. Então, por mais que nessa noite você venha questionar Deus, mas eu não tenho fé, eu quero te dizer que você tem fé sim. Ela pode ser pequena, mas uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover montanhas. Será que ela não podia te livrar no dia do seu momento de provação? Será que ela não podia te dar uma vitória nessa noite? Você tem que usar a fé. Deus, Ele não quer te livrar da cova dos leões. Ele quer te livrar na cova dos leões. Deus, Ele não quer te livrar da doença. Ele quer te livrar na doença, porque a glória vai ser maior. Os médicos precisam saber que há um Deus, médico dos médicos, que opera o impossível. O seu patrão precisa saber que é um Jesus que opera milagres na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite, mas eu quero te dizer que Deus, Ele não quer te livrar do problema. Ele quer te livrar no problema, para que a honra e a glória seja dada a Ele. Quero que você dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Amados, o dia mau, ele não veio para te derrubar. Ele veio para te levar mais perto de Deus. Porque Deus, Ele quer ser íntimo seu. E não tem como você ser íntimo de uma pessoa se você não conhecer ela. E você só conhece Deus no vale da sombra da morte. Você só conhece o poder de Deus quando você está passando por adversidade. É aí que Deus entra com provisão. E você sabe que o Deus que você serve é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Amém? Amém. Oh, aleluia, eu sinto Deus nesse lugar. Todos creem que Deus está falando nessa noite. Amém. Aleluia. Oh, aleluia, nós falamos sobre José. Falamos sobre Daniel. Fico honrada de falar desses homens que fizeram histórias. Mas para mim, o terceiro exemplo é o mais lindo dentre os milhares. Ele é o mais profundo. Ele é o mais perfeito. É o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também passou pelo dia mau. O meu Senhor, o seu Senhor, Ele enfrentou o dia mau. Aquele que realizou milagres, que operou maravilhas, aquele que fez o cego enxergar e o mudo ouvir, aquele que fez paralítico andar, aquele que ressuscitou mortos, aquele que te salvou da morte, Ele também enfrentou o dia mau. Ele foi provado. E eu queria quem puder abrir as nossas Bíblias em Lucas, lá no capítulo 22. Eu só quero ler alguns versículos onde prova, onde começou a provação de Jesus.